Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Hoje vamos falar um pouquinho sobre esclerose múltipla, aproveitando que a gente está no agosto laranja, mês de conscientização. O que é esclerose múltipla? É considerada uma doença, tá? Uma doença autoimune. A causa, ela não é compreendida. Tem pessoas que acham que é autoimune puramente, tem pessoas que acham que tem um componente viral, autoimune. Tem pessoas que acham que é isso e mais um pouco. Então, o que é uma doença autoimune? Geralmente é quando as células de defesa do nosso corpo atacam o próprio corpo. Então, vamos desenhar aqui, por exemplo, um antivírus. Antivírus não, um anticorpo aqui. Geralmente, eles atacam patógenos, por exemplo, um vírus aqui. Mas, se as células do corpo atacarem a própria pessoa, aí a gente tem uma doença autoimune. E na esclerose múltipla, esclerose vem de cicatrização. Quando você faz um corte e aquela cicatriz ela se fecha e dá uma retraída, se diz que aquele tecido ele foi substituído por um tecido esclerótico de cicatriz e geralmente retração. E na esclerose múltipla, o alvo são os nervos, as conexões. Tá? Vamos desenhar um nervinho aqui. Corpo do neurônio. Um neurônio, né? O axônio. Então a gente lembra que geralmente em volta do axônio tem aquela capinha de gordura, que a gente chama de bainha de mielina. E na esclerose múltipla é justamente esse o alvo que é atacado. Por isso que a gente chama a esclerose múltipla também de uma doença desmielinizante, porque ela faz perder a mielina dos nervos, dos neurônios, perdão. E quais os sintomas que a pessoa sente? Depende. Se atacar um lugar que pega área motora, pode dar sintomas motoras. Se atacar uma área que pega uma área sensitiva, vai dar sintomas sensitivos. Se pega uma área que é em relação ao equilíbrio, pode dar desequilíbrio. Então, geralmente é por exemplo, uma diminuição ou dificuldade de força, perda de força em um canto, sensibilidade, visão, pode dar neurite óptica, de marcha, caminhada, controle do xixi, cocô. E também um sintoma importante de fadiga, cansaço para fazer as atividades no geral. Mas depende realmente de onde pegar. Que tipos de esclerose múltipla a gente tem? Eu vou desenhar um gráfico aqui clássico que a gente tem de esclerose múltipla. Aqui é o tempo. Vou colocar aqui delta t. E aqui vamos dizer sintomas. E digamos que aqui é quando a pessoa está normal. Temos vários tipos de esclerose múltipla. A mais comum é que a gente chama remitente recorrente. Ou seja, por exemplo, a pessoa está aqui e não tem nenhum sintoma. Aí começa a sentir o sintoma. Geralmente chega um topo, um ápice, um platô, e se tratar ou se não tratar, dependendo do tempo, ele volta. Isso daqui, quando tem uma piora de sintomas, é o que a gente chama de surto. E essa forma aqui, clássica, é o que a gente chama de remitente recorrente. Esclerose múltipla remitente recorrente. A gente tem uma outra forma comum que a gente chama de primariamente progressiva, que é quando, desde o começo, que a pessoa não tem a doença, aí apareceu a doença. Desde o começo, entre os surtos, a pessoa dá uma mini pioradinha.
Então, isso daqui é primariamente progressiva. Então, desde o primeiro momento, entre os surtos, a pessoa foi piorando de sintomas. E a gente tem uma terceira forma, que é, por exemplo, que a pessoa está tendo remitente recorrente, mas aí depois ela desenvolve progressão. Então, essa daqui é secundariamente progressiva. Tá? Mas a grande maioria dos casos é remitente recorrente, que é a mais comum. Tá bom? Como é que a gente faz o diagnóstico, né? Exames que a gente faz? Bom, o diagnóstico principalmente é clínico, tá? É clínico com exames. Então, a gente tem a clínica, mais exames. Mas a gente tem exames complementares que a gente precisa fazer que nos auxiliam no diagnóstico. O mais importante é a ressonância de crânio ou de medula para ver exatamente onde que está atacado, onde que está atacando a desmielinização, tá bom? Ressonância, a gente pode colher líquor, a gente pode pedir bandas olicoclonais, a gente pode pedir novos marcadores que estão saindo aí. A gente pode pedir também exames, outros demais exames que mostram comprometimento do sistema nervoso. Por exemplo, se a pessoa se queixa de perda de visão, a gente pode pedir um potencial evocado. A gente pode pedir uma OCT também para ver retina. Mas vai depender um pouco da onde que está atacado, digamos assim, a esclerose múltipla da pessoa, certo? Como que a gente trata a pessoa com esclerose múltipla? Ó, a gente tem um tipo de tratamento para os ataques, a gente tem um tipo de tratamento de prevenção contínua, prevenção contínua, e tem para tratamento de sintomas. Os ataques, por exemplo, vamos ver, a pessoa descobriu uma primeira doença num surto aqui que apareceu. Pode ter sido um surto aí de fraqueza de força no membro superior direito. Geralmente, a gente faz uma pulsoterapia. Que são altas doses de corticóide endovenoso. Podem ser feitos outros tipos de tratamento imunomodulador em outras doenças, como esclerose múltipla ou neuromielitítica, a gente também pode fazer plasmaférese, pode pensar em imunoglobulina, não exatamente para esclerose múltipla, tá bom? Mas, geralmente, é uma pulsoterapia. Tá? A pulsoterapia, ela costuma acelerar a melhora dos sintomas, mas não vai, isso não significa que a pessoa que fez ou não fez vai ou não ter uma melhora, uma melhor restauração ali à normalidade, entendeu? Mas é para acelerar a melhora da pessoa. Tratamento de prevenção é aquele que a gente faz no ambulatório, geralmente são remédios. E nós temos vários. Por exemplo, fingolimod, glatiramer, a gente tem o Rebif, tem rituximab, alemtuzumab, certo? Natalizumab, que a gente usa bastante lá no ambulatório, certo? Só que assim, o tratamento do esclerose múltipla não é somente remédio e controle dos ataques. A gente tem tratamentos sintomáticos para os vários diferentes sintomas. Uma das coisas mais importantes, atividade física. Se necessário, vitamina D. Mudanças de estilo de vida, em geral. E tratar os sintomas específicos. Se a pessoa estiver tendo problema de continência urinária, pode tratar. Se estiver tendo problema de impotência sexual, de libido, de perda de força, fisioterapia, tá certo? Então é todo um contexto complexo de tratamento que a gente tem que fazer, certo? E por fim, como que é a vida da pessoa assim com esclerose múltipla? A maior parte das pessoas que têm esclerose múltipla, que estão fazendo um bom tratamento, a doença tem uma progressão lenta, certo? Se tratar direitinho, se fazer todas as atividades direitinho, costuma demorar bastante para progredir. E por que isso? Porque as medicações são de alta eficácia. E se a pessoa fizer um bom acompanhamento, acompanhar aqui, ó. Acompanhamento.
fazendo exames de rotina, fazendo os remedinhos, trocar quando precisa trocar, fazer as orientações que forem feitas, acompanhar, trocar ideias com outras pessoas que têm outra esclerose múltipla. A tendência é que tenha uma evolução mais tranquila. Tudo bem? Então, um mega, mega, mega resumo. Esclerose múltipla, uma doença desmelinizante que ataca os neurônios, as conexões, atacando a bainha de mielina. Pode dar sintomas de diminuição, dificuldade de força, sensibilidade de visão, marcha, continência urinária, fadiga. Alguns tipos, a mais comum é a remitente recorrente, a pessoa tem um surto e volta ao basal. Exame geralmente com a história clínica, exame físico, tá? Ressonância, líquor e outros. E o tratamento dos ataques e tratamento de prevenção. Costuma ser uma doença lenta de progressão que tem que ficar de olho. Mas as medicações e o tratamento costuma ser de alta eficácia, mas que devem ser acompanhados. Tudo bem? Muito obrigado.